Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar um pouquinho sobre os contos de cães e maus lobos do Walter Hugo Mãe. Esse livro aqui então é um livro de contos dele, lançado no finalzinho de 2015. E é um livro que ele teoricamente é um livro infantil, de contos infantis ou infanto-juvenis. E por que eu digo teoricamente? Porque segundo o próprio Walter Hugo Mãe aqui no pós-fácil do livro, ele já começa o pós-fácil dizendo: não sei escrever para crianças. E é mais ou menos isso que a gente vai constatar aqui, pelo menos nesse livro, né? Eu sei que ele tem mais livros infantis, mas pelo menos nesse livro aqui é muito difícil você dizer que são livros que são histórias escritas especificamente para crianças, porque há alguns temas que aparecem aqui que são meio complicados demais, não sei. Não porque as crianças sejam incapazes de entender, mas é porque eu acho que são eles ultrapassam a expectativa das crianças, entende? Mas enfim, vamos falar um pouquinho de alguns desses contos aqui. Ah, sim, esse livro aqui eu li pela primeira vez na minha maratona literária e reli agora na última maratona literária de 24 horas aqui no canal, e eu reli agora para poder fazer esse vídeo. Bom, outra coisa, esse vídeo está saindo antes do previsto, porque essa semana era para sair o do Sobrinho do Mago, aí depois era para que saiu ontem, hoje era para sair o Alice e amanhã era para sair o Alice através do espelho. Mas eu resolvi mudar a ordem porque vai que, como esses daqui são mais histórias para serem comentadas, eu resolvi antecipar um pouquinho esse. Mas enfim, esse texto, além dos próprios esse livro, além dos próprios textos do Walter Hugo Mãe, traz também um prefácio assinado pelo Mia Couto e traz também várias ilustrações de vários artistas diferentes. Bom, falando agora das histórias, dos contos em si. Você tem então esses 11 contos. Um desses contos, que é o último, chamado Bibliotecas, eu já fiz vídeo aqui no canal, fiz uma leitura desse conto, então vou deixar o link para esse vídeo lá embaixo. Enfim, o primeiro conto do livro se chama A Menina que Carregava Bocadinhos. E me lembrou bastante aquele texto do Monteiro Lobato chamado Negrinha. Acho que é Negrinha o nome do texto, né? Que você tem a história daquela menina que trabalha na casa e tal. É mais ou menos isso que a gente vai ter aqui. Só que me parece que o Walter Hugo Mãe, ele é uma pessoa que ele sente, ele tem muita, ele enxerga o ser humano em suas potencialidades positivas na maior parte dos livros. E eu achei isso muito interessante. Isso é uma coisa que eu já vinha observando nos livros anteriores dele, mas nesse daqui isso fica mais premente. Ele é uma pessoa que ele confia no ser humano. Isso é uma coisa bem bacana, sobretudo nessa época em que nós estamos vivendo, na verdade, que é tão difícil ser gente. Aí você vem e se depara com um livro como esse. A menina que carregava bocadinhos, então, vai falar um pouquinho da história dessa menina, que foi desde cedo adotada, digamos, não é, por uma família de ricos, e ela trabalha ali, e ela tem uma relação, sabe aquele tipo de relação que o patrão olha e fala assim: ah, esse empregado é quase da família, faz tempo que ele tá aqui. Então, só que no fundo, a coisa não é bem assim, todo mundo sabe disso, mas ninguém quer dizer. É mais ou menos isso que vai ser falado aqui. Vai falar da história dessa menininha que vai se tornando uma moça e que conforme ela vai envelhecendo, algumas coisas vão acontecendo que vão acabando, que vão revelando que a relação da família que a acolhe, para a qual ela trabalha, não é uma relação tão amistosa assim para com ela. E é um tipo de texto que ele tem aquele final que é um final meio que redentor para a própria personagem. Você percebe que ela vai em uma determinada linha ao longo de todo o texto, e no fim do texto há uma reviravolta para que essa personagem possa se libertar, não se redimir, mas se libertar. É um texto bem bonito esse daqui. Depois vem o Menino de Água, que é um texto muito triste, que vai falar então da história de um menininho que morre afogado. Essa daqui é a ilustração que precede o Menino de Água. É a história de um menininho que ele morre afogado. E daí o que acontece? Acontece que depois que ele morre afogado, a mãe dele ela começa a pensar que o filho dela
virou água, que o filho dela se dissolveu na água. E justamente por conta disso ela vai criando uma obsessão cada vez mais forte pela água de maneira geral, mas principalmente pela água do mar. Então ela começa a ir todos os dias na praia para poder recolher bocados de mar e poder, enfim, ter o filho dela por perto. É um texto muito, muito triste mesmo, gente, sério mesmo. Tem um determinado momento aqui que me deu até vontade de chorar. Mas enfim. O terceiro texto é um texto um pouquinho mais engraçadinho, que é lá o Querido Monstro, que vai falar um pouquinho da história de um menino que sempre ouviu falar que monstros são bichos terríveis e coisas assim. E daí quando ele imagina um monstro para baixo, e ele tem consciência de que ele está imaginando aquele monstro. Quando ele imagina um monstro embaixo da cama, ele não imagina um, mas ele imagina duas criaturas. Ele imagina um monstro e ele imagina um lobo. Mas o lobo que ele imagina está muito velho e não quer brincar e não quer fazer nada. E ele fica deitado em cima do monstro embaixo da cama. E daí o que acontece? Acontece que o monstro é um monstro muito gentil, que tem medo de se mexer para assustar o menino e acordar e incomodar o velho lobo. Então você fica nessa situação desse menino meio que se frustrando com a própria imaginação. E o que é interessante, ele descobrindo que esses dois seres, né, que esses dois seres que ele inventa, eles se alimentam de metáforas. E daí, conforme esse menino vai envelhecendo, o gosto dessas duas criaturas ele vai mudando e elas começam a exigir outras coisas. Não vou falar o que elas exigem para se alimentar, mas elas começam a exigir que o menino ele tenha uma nova postura diante da vida para que eles possam ali se alimentar até que chega um momento em que o menino cresce e todos os monstros da infância infelizmente vão embora, não é verdade? Enfim, é um texto bem bonito também esse daqui. Aí depois tem A Princesa com Alma de Galinha, que é um texto bem engraçado que vai falar da história de um determinado reino. Então esse é aquele tipo de texto que se passa em um reino distante, esse tipo de coisa. Enfim, fala a história então dessa princesa que quando cresce e descobre que é princesa, ela meio que se revolta e fala: não quero ser princesa, eu quero ser enfermeira. Porque ela gosta de cuidar das pessoas, cuidar dos pobres e cuidar dos animais. Só que aí o que acontece? Acontece que todo mundo do reino acha que por conta disso a princesa ficou louca. Porque ela quer ajudar as pessoas, veja só você, não é? Então assim, outra coisa que o Walter Ugumãe fala no Pós-Fácil também é que a maioria, e isso é uma coisa que eu já percebi também, a maioria dos textos para criança geralmente sempre vem acompanhados de um senso de moralidade. Ele diz que ele se incomoda com isso, mas que ele não consegue evitar fazer esse tipo de coisa. E isso fica claro, sobretudo, nesse texto da princesa com alma de galinha. E daí, quando você vai chegando no fim do texto, aí você descobre por que a alma dela é uma alma de galinha também. Enfim. Aí depois vem O Rosto, não é? Que é um texto bem... Eu acho que é o melhor conto no sentido de ser o mais bem acabado aqui do texto, mas ele não é o meu favorito ainda. Que vai falar então da história de um menininho que mora com o pai e com a mãe no alto de uma montanha e eles têm uma profissão bem engraçada. A profissão deles, a função deles é vigiar a vida das pessoas lá embaixo da montanha e nas florestas ao redor dessa montanha. E daí o que acontece? Acontece que o menino ele cria uma vida toda pensando apenas nisso, pensando que a vida era para ser vivida daquele jeito, até que chega a fase dele ir começar a frequentar a escola. E daí você tem toda a descrição daquele medo. Eu acho que você também já deve ter. Enfim, não é? Eu acho que você deve se lembrar de quando você começou a frequentar a escola, que é aquele ambiente todo novo. Imagina para esse menino que vivia isolado no alto de uma montanha para poder chegar lá na escola e, enfim, lidar com as novas experiências. É muito engraçado, é muito não engraçado no sentido cômico, mas é muito interessante o que o Walter Ugumãe faz nesse texto aqui. É muito bom mesmo. Aí depois tem O Rapaz que Habitava os Livros, que eu acho que é o conto mais famoso desse livro aqui, que vai falar basicamente da paixão pela leitura e de como que a paixão pela leitura acaba agarrando a gente e levando a gente para habitar os livros aqui. Eu não vou falar do que acontece no livro, no conto, não vou falar de nada disso, mas é um conto muito bonito sobre essa, e é um conto que toca bastante naquilo que a gente, né, eu aqui enquanto pessoa que faz vídeos sobre livros,
E vocês, enquanto pessoas que assistem vídeos sobre livros, não é? Eu acho que esse é o texto que mais se aproxima da nossa realidade enquanto leitores, e é um texto muito bonito, e é um texto sobre uma criança, sobre um menino que vai se apaixonando ali por essa coisa toda que é a leitura. Aí tem o Mau Lobo, que é o texto que eu achei que tem as ilustrações mais bonitas e que é o texto que eu mais gostei, não é? Que vai falar então da história de um lobinho que não sabe ser lobo ainda, porque a história ela começa, tem uma intertextualidade com o Chapeuzinho Vermelho, e a história ela começa com uma perseguição, não é? A menina ela está, a Chapeuzinho Vermelho teoricamente, está indo levar os doces para a avó e ela está sendo perseguida por esses lobos. Só que aí nesse meio tempo aparece a figura desse lobinho que só quer saber de brincar, e justamente por conta disso há uma reviravolta na história. E é uma reviravolta que me interessou bastante, que eu achei muito bonita mesmo. Enfim, é o texto que eu mais gostei aqui. Ele é bem curtinho, de só 5 páginas, mas eu me afeiçoei bastante por esse texto. Aí vem as mais belas coisas do mundo. Que gente, que texto triste, meu Deus do céu. Vai falar um pouquinho da história da relação entre um neto e seu avô. Eu não sei se você sabe, mas eu fui criado pelo meu avô também. Mas o meu avô, ao contrário do vô aqui do menino, o meu avô era o Satanás em pessoa. Então, mas ainda assim, eu me identifiquei com várias coisas que acontecem aqui com esse menino, tal, e não sei o quê. E é uma coisa muito bonita porque a relação do avô com o neto é uma relação quase assim do mestre com seu discípulo. E o nome do texto vem justamente de uma das conversas que o avô tem com esse menino, que é o momento em que o avô olha para o menino e pergunta: para você, o que são? Quais são as mais belas coisas do mundo? E é um texto lindíssimo, gente. Eu gostaria muito de ler alguns trechos aqui, mas eu não vou fazer isso porque... Ou talvez eu faça no fim do vídeo, não sei ainda. Vou pensar aqui. Mas é um texto lindo, lindo, lindo. E é um texto que também me deu vontade de chorar aqui, não vou mentir pra vocês. Enfim, aí depois vem os Quatro Velhos, que esse definitivamente não é um texto para crianças. Não é no sentido de que é um tema muito, muito árido para que possa interessar ao público infantil. Mas vai falar um pouquinho da fragilidade das relações das pessoas. Vai falar então de dois casais de velhos, né? Que moram no alto de uma montanha também. Só que uns moram na beira da montanha e os outros moram ao lado da igreja. E é assim que esses dois casais são conhecidos pelas pessoas ali do vilarejo ali próximo. O que acontece? Acontece que esses dois casais sempre se enxergaram como casais muito amigos, esse tipo de coisa, até que chega um determinado momento em que eles passam a discordar, não discordar, mas um desses casais pede para que a festa de Ano Novo seja na casa deles e não na casa do outro casal, como é tradição entre eles. E daí isso começa a abrir uma série de lacunas na relação dessas pessoas, como por exemplo, uma intriga que tem entre os que moram na igreja, que são pessoas que são mais, digamos assim, eles fazem da louvação a Deus um espetáculo, justamente porque eles têm que cuidar da igreja, enquanto que os da beira do precipício fazem da louvação a Deus uma coisa muito natural, porque eles enxergam Deus para além daquela montanha em que eles estão confinados ali. E até isso vai virando tema para que possa haver o afastamento entre essas pessoas. Enfim, e depois vem o Bibliotecas, que é lá o último texto deste livro. Bom, o que acontece? Saldo geral. Como tudo que eu li até agora do Walter Ugumãe, eu achei este texto, e os textos desse livro aqui, incríveis. É aquele tipo de... O Walter Ugumãe, ele mantém aquela escrita muito poética dele. Depois de eu ler esse livro, eu acho que os livros do Walter Ugumãe são grandes, digamos, são grandes livros de poesias escritos em prosa. Eu tenho essa impressão. Porque se você destaca as frases do Walter Ugumãe, sempre você vai encontrar ali um ou outro verso, e basta que a gente pense que o Walter Ugumãe, além de um grande romancista e contista,
e artista plástico também é um grande poeta, não é verdade? Enfim, é isso então. Não vou falar mais nada do texto. Como eu disse para vocês, não são todos os contos aqui que são que vão agradar o público infantil, mas eu acho que vale o esforço aí de você mostrar algum desses textos para as crianças, porque eu acho que os valores incutidos nesses textos aqui são valores que devem ser passados adiante. Apesar de eu não conseguir tê-los, eu acho que quem sabe se eu tivesse entrado em contato com esse tipo de literatura desde a minha tenra infância, eu seria uma pessoa um pouco mais otimista com relação à vida e com relação ao ser humano. E eu acho que é justamente isso que mais conta aqui e que mais fica da leitura desses textos aqui. Certo? E é isso então. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. Caso não esteja inscrito, se inscreva lá embaixo também. E perceba que eu acabei não lendo aqui esses trechos, porque eu acho que se eu for ler um trecho de um conto, eu vou querer ler todos os trechos de todos os contos, e isso não vai dar muito certo, não é verdade? Estou pensando em fazer uma playlist ainda para ler alguns trechos aqui. Não sei, estou pensando ainda. Vamos ver. Certo? É isso então. Um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau.